não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Vamos começar aqui com a pergunta de Mara Signorelli. Já ouvi mais de uma vez na Faculdade de Letras que a obra Anunciação e Encontro de Miracere, de Jorge de Lima, é uma espécie de heresia poética. Pelo que entendi, chamá-la de heresia é uma bobagem, porque a última coisa que ela pretende é afirmar alguma coisa sobre teologia. Eu posso, no entanto, com o mesmo raciocínio, dizer que poemas um tanto materialistas e desanimadores com relação à vida, como Se Te Queres Matar, de Álvaro de Campos, e Momento num Café, de Manuel Bandeira, apenas pretendem simbolizar um estado de espírito sem com isso fazer uma afirmação perigosa e enganadora a respeito da realidade, como faz a filosofia de Cioran. Bem, aí há evidentemente uma confusão, porque a própria natureza da poesia lírica é expressar e fixar um determinado momento. Não é isso? E nós evidentemente não escolhemos os momentos que a nossa psique vivencia. E evidentemente nenhuma impressão de momento pode legitimamente ser transformada numa opinião filosófica ou teológica definitiva. O que importa ali é justamente fixar o estado de espírito daquele momento, é uma coisa sempre passageira, e fazer isso o mais, vamos dizer, fiel e expressivamente possível. Né? Eu mesmo, se vocês procurarem ali no meu site, eu coloquei ali 3 sonetos que eu escrevi faz tempo. Vamos dizer, o estado de espírito que eles transmitem é horrível, né? Eles não expressam de maneira alguma opiniões que eu possa ter, mas coisas que num determinado momento eu estava percebendo, tá certo? Ou que estava sentindo, estava vivenciando de algum modo. E a obrigação do poeta é simplesmente expressar essas coisas de uma maneira que torne possível ao leitor identificar vivências semelhantes que ele teve. Mas aquilo que num indivíduo pode ser uma experiência de um momento, em outro pode se transformar, vamos dizer, numa convicção permanente e até, vamos dizer, num dado importante da sua personalidade, tá certo? Mas a poesia lírica por si, a natureza dela é fixar o momento, tá certo? Evidentemente, as pessoas que tiram conclusões teológicas ou filosóficas a partir da poesia lírica simplesmente não sabem do que se trata. Você vê que, por exemplo, eu me lembro de ter escrito um soneto em que eu protestava contra o mandamento bíblico de se o teu olho direito te escandaliza, você o arranque, né? E eu dizia ali, vocês podem procurar na minha página, eu dizia, eu já arranquei 1000 vezes, não adianta nada, né? Quer dizer, as coisas que no mundo me escandalizam, me chocam, né? Ou que em mim mesmo me chocam, eu arranco o olho, faço de conta que não vejo, esqueço, mas não adianta, a coisa continua lá, do mesmo modo, né? E quer dizer que naquele momento, quer dizer, a figura de linguagem usada por Jesus Cristo mostrou a sua insuficiência. Quando ele diz, você arranca o seu olho direito, ele está querendo dizer uma coisa muitíssimo complicada. Quer dizer, você se vamos dizer, imunizar contra a percepção do mal que você vê, não é uma coisa tão fácil assim.
Né? Não é uma questão de dizer arranca o seu olho direito. Né? E até parece que, vamos dizer, os caolhos não veem mal nenhum. Né? O olho direito, tradicionalmente, simboliza, vamos dizer, a inteligência, a consciência refletida, e também o pensamento lógico. Né? É evidente que o pensamento lógico muitas vezes nos leva a conclusões chocantes, escandalosas, vamos dizer, no sentido bíblico da palavra escandaloso. Tá certo? Mas, se você se privar desse pensamento, se você o reprimir ou excluir, isso realmente não vai resolver o problema. Quer dizer, o mal vai continuar vindo e entrando, né? Se ele não entra pelo olho direito, entra pelo esquerdo, tá certo? Ou entra pelos ouvidos. Então, naquele momento, eu expressava, vamos dizer, o meu desespero, a minha impotência de conseguir me vacinar contra o mal que eu percebia no mundo e em mim mesmo. E essa, evidentemente, uma experiência que todo mundo já teve. Né? O sujeito mais cristão do mundo já teve. Né? O próprio Cristo no alto da cruz, por que ele diz, Pai, por que me abandonaste? Então, naquele momento, ele se sentia abandonado, o que não quer dizer que objetivamente ele estivesse dizendo que o foi realmente. Então, vamos dizer, esta frase do Cristo tem que ser interpretada também como poesia lírica. Ele disse o que ele estava sentindo, o que ele estava vivenciando naquele momento, ele não estava pronunciando uma sentença teológica. Então, quando você lê a própria Bíblia, ali você tem vários elementos, né, puramente líricos, que expressam o que o indivíduo está sentindo no momento. Né? O famoso discurso de Jó, quando Jó protesta, né, diante de Deus, olha, eu sempre te servi, eu sempre fui fiel, etc., e olha o que você está fazendo comigo. Ele diz, bom, isso era verdade, evidentemente. E o discurso que Deus dá em resposta não nega o que Jó está dizendo. Só insere aquilo dentro de um quadro maior que Jó não estava percebendo. Mas não impede que os sofrimentos fossem reais e que Jó, ao expressá-los, estivesse descrevendo exatamente a situação que era a como de Jesus Cristo no alto da cruz, que se sentia abandonado. Não é isso? Então, tudo isso é uma questão de você saber ler, tá certo? E, sobretudo, nunca ler com o espírito de você querer julgar teologicamente, ou moralisticamente, ou até filosoficamente o que você está lendo. Toda a literatura é uma expressão da experiência humana. E ela não pode ir além disso. No momento em que ela tenta dar um passo, além disso, você passa num discurso literário para um discurso filosófico, e daí é outro problema. Mas essa transição, se você quiser fazê-la com a obra de um poeta, você vai ter que tomar muito cuidado. Você vai ter que confrontar as várias experiências contraditórias que estão ali, né? E ver que a filosofia dele abrange todas as contradições e não apenas os vários momentos tomados isoladamente. Você não pode pegar um momento isolado e transformá-lo numa regra geral. Tá certo? Se você ler o meu texto Poesia e Filosofia, você vai ver exatamente isso. Quer dizer que a poesia se esgota na produção da obra escrita. E essa produção da obra escrita visa a fixar uma experiência enquanto tal. Não é isso? Se você decidir depois, vamos dizer, meditar sobre essa experiência e julgá-la dentro de um esquema interpretativo geral, dentro de uma concepção geral do cosmos, então você aí está filosofando. E quando você começa a filosofar, o fato é o seguinte, você não vai parar de filosofar, você não vai terminar. Quer dizer, a obra poética, ela termina no instante em que o poeta coloca o ponto final. Quer dizer, aquela forma verbal está encerrada. Mas a meditação e a compreensão filosófica disso é um processo que vai levar a vida inteira e não vai terminar nem quando você morrer. Então, a literatura tem essa característica de ser formada de obras que estão acabadas, completas e que não podem mais ser mudadas. Ao passo que a natureza da filosofia está continuamente sendo mudada. Quer dizer, você vai retornar frequentemente ao mesmo assunto, à mesma pergunta, desde vários pontos de vista e desde vários níveis de maturidade pessoal e intelectual que você vai alcançando, e você nunca vai terminar. É por isso que, vamos dizer, eu não acredito na expressão escrita, perfeita, de filosofia nenhuma. Você vê o fato de que Sócrates não escrevesse nenhum livro, e de que Platão
reservasse a parte mais importante do seu ensinamento para o convívio, vamos dizer, e a exposição oral diante dos seus alunos, já mostra isso. Quer dizer, a natureza da filosofia é uma contínua reflexão, uma contínua meditação que nunca termina, e cujos documentos escritos só atestam parcialmente as etapas percorridas. Às vezes parcialmente e de maneira muito deficiente. Você vê o problema do filósofo oral. Bom, todos os filósofos são orais. Você vê o fato de que grande parte das obras filosóficas publicadas sejam transcrições de aulas. As obras de Hegel acontece isso, Edmundo Husserl e muitos outros. Por exemplo, Edmundo Husserl, a quase totalidade do que se publica com o nome dele são transcrições de aula. Hegel, o famoso curso dele sobre a história da filosofia, é todinho transcrição de aula, 3 volumes. E assim por exemplo. Isso já ilustra o que eu estou dizendo. Isso quer dizer que você imagina quanto tempo Hegel levaria para escrever o seu livro Lições sobre a História da Filosofia Universal. São 3 volumes de 500 páginas cada um. Não é isso? Levaria pelo menos, na mais generosa das hipóteses, 1 ano. Não, passo que ele pode ter dado aquele curso em 1 mês. Tá certo? E poderia continuar falando sobre o assunto indefinidamente. Isso aí já ilustra o que eu estou dizendo. Agora, nós não podemos admitir a hipótese de um poeta que começou um poema, tá certo? E que depois foi complementando oralmente com várias versões diferentes e que nunca terminou. Então, isso seria a obra que não foi escrita. Nós podemos até, vamos dizer, admitir a hipótese de um poeta oral, desde que os seus poemas tenham uma forma verbal acabada e isso tenha sido fixado de algum modo. Tá certo? Mas o poema que está sendo continuamente reescrito e que nunca termina, isso não existe. Mas a obra filosófica, ela é sempre assim. Toda obra filosófica está continuamente sendo reescrita. O sujeito acabou de publicar um negócio, no dia seguinte ele está acrescentando ou tirando alguma coisa. Todos são assim. Você vê, o único caso na história em que o sujeito disse que o que ele tinha a declarar filosoficamente estava nas suas obras e que ele não tinha mais nada a dizer foi Henri Bergson. Mas nós sabemos que a filosofia de Henri Bergson abrange um número limitado de temas e problemas. E mesmo assim, nós não sabemos se essa declaração dele corresponde inteiramente à verdade. Porque aquela obra, tal como está, ela deixa tantos problemas no ar e é impossível você dizer que Henri Bergson não tinha mais nada a pensar sobre aquilo, que ele não podia descobrir mais nada no dia seguinte. Tá certo? Então ele quis dizer que naquele momento ele não tinha nada a acrescentar. Mas será que no dia seguinte ele continuava não tendo? Será que na hora da morte ele não tinha? Eu falei, é impossível. Então, isso aí tem que ser afirmado e reafirmado. A finalidade da filosofia não é produzir obras. Quem produz obras é a literatura. A filosofia tem um aspecto literário, claro. Mas ele é um aspecto menor e secundário. Quer dizer, produzir textos, vamos dizer, é uma ocupação a qual nós nos dedicamos apenas para facilitar o serviço para os nossos ouvintes. Mas, ainda no século XX, nós tivemos esse fenômeno do filósofo romeno Petre Tsutsea, que era um gênio fantástico, e que praticamente tudo que ele ensinou foi oral. É verdade que ele deixou também muita coisa escrita, mas o principal do que nós sabemos do pensamento dele é por depoimento de terceiros. A exigência da obra escrita, ela vem mais, vamos dizer, da profissão filosófica tal como concebida universitariamente, onde você é obrigado a publicar X trabalhos por ano, senão você se desmoraliza, mas veja, essa é a sua função enquanto professor universitário e não enquanto filósofo. Tanto que essa obrigação você a compartilha com todos os professores de todos os departamentos, departamento de biologia, de física, de matemática, todos eles têm que publicar alguma coisa. Então isso não é característico, não é definitório da filosofia. Então eu creio que isto aí responde à sua pergunta e esclarece alguma coisa sobre o que já foi dito antes. Eu inúmeras vezes me defrontei com este problema, a absoluta impossibilidade de registrar por escrito tudo o que eu estava ensinando nas aulas. Falei, vocês imaginam, vocês têm feito transcrições das minhas aulas,
Então cada aula dá 30, 40, às vezes 50 páginas. Né? E eu conseguiria escrever 50 páginas em uma semana? Bom, talvez uma semana ou outra eu conseguisse. Né? Mas se você pegar a obra inteira de um escritor e você começar a lê-la em voz alta, por quanto tempo você levaria para ler em voz alta todas as obras de Shakespeare? Uma semana. Não mais de uma semana. E imagina o tempo que Shakespeare levou para escrever tudo aquilo. Então, vamos dizer, é da natureza da filosofia ela ser uma obra que está continuamente sendo refeita. O que nós estamos procurando na filosofia é uma apreensão da verdade e não a produção de uma obra escrita. Se der tempo de fixar numa obra escrita, bom, a sorte dos outros, sorte de quem vier depois. Mas não é uma coisa necessária, não é exigível. Né? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.